Queridos, a paz do Senhor Jesus, vamos a mais uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Antes de tudo, eu quero te pedir que você compartilha, que você participa e que você evangeliza comigo através da Escola Bíblica Dominical. Aí você deixa um comentário e também inscreve-se em nossos canais. Fazendo assim, tenha certeza de estar contribuindo com o reino de Deus, evangelizando pessoas e ganhando para o Senhor Jesus. Ok? Dito isso, nós faremos a nossa introdução à lição da Escola Bíblica Dominical. Como todos os irmãos já sabem, e eu não me canso de enfatizar, nosso vídeo ele foca na leitura diária, versículo a versículo, diferente de outros vídeos nos quais você encontra com bastante frequência no YouTube, vídeos bons que dá suporte à Escola Bíblica Dominical. O nosso vídeo é um vídeo diferenciado, porque nós nos atemos a comentar a leitura diária, versículo a versículo, que também faz parte da lição. Por isso, eu te peço, veja o vídeo até o final, perceba que é algo a mais no que diz respeito à nossa lição geral. Deus abençoe com a sua participação, com sua compreensão e orações em nome do Senhor Jesus Cristo. Através da Escola Bíblica Dominical. E aproveitando a oportunidade, peço aos irmãos que se inscrevam em nossos canais, compartilhem o vídeo, acione o sininho para sempre que nós fizermos o vídeo você ser notificado e deixe um comentário, fazendo assim o vídeo ganhar relevância e alcançamos mais pessoas, trazendo esclarecimento da palavra de Deus para a salvação através da Escola Bíblica Dominical. Ok? Vídeo, lição de número 10. Essa lição tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. A leitura bíblica em classe estará ocorrendo em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 11 ao versículo de número 18. O nosso texto áureo diz: por isso, não desfaleçamos mais, ainda que o nosso homem interior, exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Através do texto de 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, nós podemos entender que há uma guerra entre a nossa natureza carnal, homem exterior, e a nossa natureza espiritual, homem interior. Natureza carnal essa do homem exterior, adquirida do nosso velho homem Adão, ou do nosso pai Adão, mas também o homem interior, agora renovado através do Senhor Jesus Cristo. E esses dois homens que residem em nós, carnal e espiritual, há uma luta constante para ver quem ganha a primazia das nossas ações. Portanto, aquilo que nós alimentamos com mais constância, isso vai ter mais força.
Se você alimenta a carne, ou seja, se você alimenta a natureza carnal ganha força, logo faz sucumbir a natureza espiritual, que é o homem interior. Mas, do contrário, você alimentando, ou nós alimentando a natureza espiritual, ele ganhará força e fará sucumbir, ou seja, mortificará o homem exterior. Contudo, essa luta é uma luta constante e precisamos estar sempre travando ela e vencendo dia a dia, ok? A verdade prática, queridos, ela nos traz a seguinte mensagem: por instrumentalidade do Espírito Santo, o salvo experimenta a renovação interior em meio às adversidades externas. Observe que o comentarista ele faz dentro da verdade prática esse resumo, aquilo que anteriormente já falamos dessa luta entre o homem interior e o homem exterior, dando ênfase aqui na verdade prática que se alimentarmos o homem interior por meio do auxílio do Espírito Santo, logo o homem interior terá mais força para vencer o homem exterior através das adversidades que esse venha está enfrentando no que diz respeito ao seu cotidiano, ok? Vamos seguindo a nossa leitura diária, versículo a versículo, e mais uma vez eu quero fazer a observação para os irmãos que o nosso vídeo é um vídeo de suporte à escola bíblica dominical, porém em uma forma diferenciada dos demais, porque nós fazemos o comentário da leitura diária durante toda a semana. Diga-se de passagem, a leitura diária ela está inserida dentro da lição, dentro do assunto da lição, com referências bíblicas, para que nós, alunos da escola dominical, medite nessas referências durante a semana. Eu aproveito para fazer comentários dentro dessas meditações que nos são sugeridas, e fazendo esses comentários eu coloco à disposição dos alunos da escola dominical para que eles possam ter um suporte a mais daquilo que eles já adquirem dentro de outros vídeos que faz comentário dentro de tópicos e subtópicos da lição. Então, juntando o comentário da leitura diária, versículo a versículo, do qual eu faço, junto com outros vídeos que são postados na internet ou no YouTube por outros comentaristas, dá aos alunos um conteúdo bem mais vasto para eles estar fortalecendo o nosso homem interior, para nós estarmos fortalecendo o nosso homem interior através desses conteúdos que são colocados à disposição dos irmãos, e sobretudo dos alunos da escola bíblica dominical, ok? Portanto, eu te peço, compartilhe, divulgue, inscreva-se e comente e deixe seu comentário. Vamos lá? Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: o tesouro do Evangelho guardado em vaso de barro.
baseado em 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aqui está um bom exemplo daquilo que a Bíblia chama de natureza carnal e natureza espiritual, homem interior e homem exterior. Esse homem exterior, ele é retratado como feito de barro. E é feito de barro porque o conteúdo que é colocado dentro desse vaso feito de barro é um conteúdo excelente. Esse conteúdo vem da parte de Deus. E para que o vaso de barro não tome partido querendo se gloriar, então é deixado claro para ele que ele é vaso de barro e que o conteúdo é conteúdo excelente e que não vem dele mesmo. Portanto, não nos gloriemos naquilo que Deus nos dá, pois somos vasos de barro e o poder pertence a Deus. Aí essa referência deixa isso bem claro. Seguindo, na terça-feira, nossa meditação diária, diz assim: as provações na vida de Paulo forjaram a sua confiança em Deus, baseado em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. As experiências às quais nós somos submetidos enquanto estamos aqui nesta lida, nesta batalha, é para que nós venhamos estarmos fortalecidos, não somente para nosso benefício, mas também para benefício de outros, porque através da nossa experiência, daquilo que Deus nos dá força para superarmos, possamos edificar a outro através da palavra de confiança que Deus nos habilita a termos por meio das experiências que a nós chegam. E Paulo deixa isso claro quando ele faz essa citação em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10, mostrando que toda experiência vinda ou toda aprovação vinda é uma escada para nos fazer conhecermos mais um pouco a Deus e a Ele glorificarmos. Ok? Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: o Espírito Santo habilita o cristão a vencer na adversidade. João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Vencermos as adversidades não é coisa fácil, mas, porém,
se torna possível quando nós temos o auxílio ou quando nós recorremos ao auxílio do Espírito Santo na adversidade. Quando nós assim agimos, essa dificuldade ela é superada, porque não é nós mesmos que superamos essa dificuldade, mas o Espírito Santo, que não somente nos auxilia estando conosco, mas além disso ele está em nós, no homem interior, dando esta força da qual nós necessitamos para vencer estas adversidades. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: a adversidade impulsiona o cristão a prosseguir na jornada da fé, baseado em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmão, quanto a mim, não julgo que já alcançaram, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O cristão, ele é recomendado a estar olhando para frente sempre e não ficar se lamuriando as coisas que para trás ficaram. Por quê? Por que esta recomendação? Porque quando nós, como cristãos, ficamos nos lamuriando com as coisas que para trás ficaram, das quais não poderão ser alteradas mais, nós paramos no tempo, e não é isso que Deus quer para nós. Mas quando nós tomamos a atitude de olharmos para frente e seguirmos para o alto, aí sim nós somos auxiliados e impulsionados a andarmos com mais altivez, com auxílio de Deus em Cristo Jesus. Ok? Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: o apelo das Escrituras ao exercício da fé bíblica, baseado em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Eu costumo dizer sempre, queridos irmãos, que se alguém pede a Deus que Deus lhe dê fé, Deus vai lhe dar fé. Mas como é que esta fé se manifestará? Essa fé se manifestará através das provações que serão superadas por aquela fé que você pediu. Então, a provação é a prova de que, melhor colocando, as lutas que a nós chegam são a prova de que o seu pedido foi atendido. Através da fé, você supera as lutas. E é uma prova de que Deus te deu fé para tal superação. E, finalmente, queridos, no sábado, a nossa meditação diária diz: a busca do Espírito de Deus por crentes que tomam
capítulo 22, versículo 30, diz assim: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Esta citação de Ezequiel tem muita semelhança com aquela conversa que Deus teve com Abraão antes de destruir Sodoma e Gomorra. Olha o que aqui Deus, por meio de Ezequiel, diz aqui: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha, para que não destruísse a terra. Ora, a promessa de destruição da terra estava proposta. Mas antes de destruir a terra, eu quero ver se eu encontro alguém que eu possa fazer com que aquela falta pela qual a terra estará sendo destruída possa ser amenizada por esse que estará tapando a brecha. Mas não achei ninguém. Já que eu não achei ninguém, a terra, não achei ninguém dentre eles, então a terra será destruída. Como Deus não tinha intenção ainda de destruir a terra, ele providenciou o tapador da brecha. Quem é o tapador da brecha? Jesus. E além de tapar a brecha, Jesus nos deu a oportunidade de também escapar da destruição da terra. Depois que o tapador da brecha é retirado, nós temos agora a capacidade de ser livre da destruição da terra. Observe que lá na passagem citada de Sodoma e Gomorra, em Gênesis, Deus, conversando com Abraão, Deus pergunta: Abraão, Deus diz: Abraão, destruirei Sodoma e Gomorra, e apresenta o motivo pelo qual ele haveria de destruir Sodoma e Gomorra. Então Abraão se interpôs a esta decisão de Deus e pergunta: mas se tiver em Sodoma e Gomorra certa quantidade de justos, tu destruirá? E Deus responde dizendo: não. Trocando em miúdo, se tiver em Sodoma e Gomorra aqueles que tapam a brecha, o Senhor destruirá? Aí Deus diz: não. Mas só que Deus procura em Sodoma e Gomorra aqueles pelos quais poderiam tapar a brecha para que Sodoma e Gomorra não fosse destruída, e Deus não encontra a quantidade suficiente para que possa tapar a brecha e Sodoma e Gomorra não ser destruída. Porém, muito embora não tenha a quantidade suficiente, mas tem alguns lá que se destaca. Não tem capacidade de tapar a brecha, porém se destaca. Para que esses não sofram a consequência dos demais, então a brecha não é tapada, mas eles são retirados. Assim há conosco como cristãos. A terra será destruída. A brecha foi tapada por um tempo, quando Jesus veio, mas esse tapador da brecha foi retirado, mas deu a oportunidade a todos quanto nele confiar de ser retirado também antes de a terra ser destruída. E aí vem o nosso conselho: a destruição da terra virá. E se você não quiser ser alcançado por essa destruição, se apegue ao tapador da brecha, que é Jesus Cristo, que agora
nos chama para a salvação. Ok? Deus abençoe aos irmãos, que possamos estar contribuindo com a Escola Bíblica Dominical, no que diz respeito àquilo que nós nos propomos a estar fazendo.